Sim. As crianças perdem a referência. Principalmente, eu falei, né? Se for criança na infância, na pré-adolescência e na adolescência, são os que mais sofrem. Sim. E de repente o choro da mãe se estanca porque começou a se interessar por um outro bonitão também. Aí vem uma outra pessoa para dentro de casa para gerir a vida daquela criança que já está com problema, né? Nayara. Não, eu quero falar um pouco o que minha mãe disse. Às vezes os pais são feridos e isso prejudica a criança. Então o pai e a mãe nunca se curou, nunca do relacionamento ter terminado, e aquilo faz a criança desandar, não ter relacionamento também com eles, porque eles não conseguem perdoar toda a situação. E também tem pais que descontam nos filhos o problema do casal. Eu já cheguei em audiência que a mãe estava brigando com o marido, com o ex-marido, por causa de pensão, mas na verdade ela quis usar os filhos para atingir o homem, né? Porque ele tinha casado de novo, tinha outros filhos, tudo. Então a criança às vezes é utilizada para isso, para prejudicar a outra pessoa. E é bem complicado, porque a criança está nesse meio, né? Se o casal chega a esse ponto de usar os filhos como ferramenta de briga, né? A criança vai se sentir usada daqui a um tempo, ela vai compreender essa situação, vai se sentir desvalorizada, manuseada, né? O senso de valor daquela criança vai lá embaixo. Então, os pais jamais poderiam fazer isso, né? As crianças também sofrem com a mudança financeira dentro de casa, né? Já falamos nisso, toda vez que acontece uma situação dessa, as finanças caem. Se a mulher não trabalhava, é só o marido, e agora? Como é que ela vive? O marido tem, às vezes, até a obrigação, né, Nayara, de dar sustento para ela, tudo mais, mas é um sustento menor. O conforto diminui, a capacidade de suprir as necessidades daquela criança vai cair também. Se são vários filhos, pior ainda, né? A questão financeira vai agredir essa criança e ele vai sofrer também com perdas, com falta de conforto nessa situação do casamento. Lucas? Reverendo, em relação a esse ponto do divórcio do casal, né? Não quero puxar o senhor aqui para a fogueira, né? Mas também vou dar nome ao casal de Andorinhas. Mas só como exemplo, né? Esse casal, que eu conheço, eles vivem à beira da separação, né? Já há alguns momentos o marido já saiu de casa 2 vezes, né? E pela graça de Deus ele retornou. Mas assim, esse casal eles têm 5 filhos, né? Sendo 4 filhas e 1 filho. Uma das filhas já tem 2 filhos de 2 casamentos diferentes. Ela tem por volta de uns 30 anos e a segunda filha ela já tem 2 filhas de 2 filhos de 2 pais diferentes e ela já está no 3º. Né? Então, assim, o que eu escuto da parte dele, sempre que tenho contato com ele, né, é que os filhos arrumam lá os problemas deles e trazem para dentro de casa para que eles tentem resolver, digo, os pais. Né? Só que ele, o chefe da família, o pai, fica meio que neutro, né? Porque assim ele entende que não foi ele que procurou a situação. Ele fala para mim que tenta orientar tal, mas por outro lado, a mãe absorve os problemas deles e isso causa bastante conflito entre eles, o casal em si, né? Aí, a minha pergunta para o senhor é: qual o seu ponto de vista, né, nessa situação? É difícil a gente fazer uma avaliação assim com poucos dados, né? Mas o que eu poderia dizer a curto e grosso aqui é que esse casal, os pais lá em cima, tinham problemas de 40 anos atrás que nunca foram resolvidos. A convivência deles nunca foi boa. Nunca resolveram problemas entre eles. Eu vou pegar um adendo rápido do que o Lucas falou. O marido saiu de casa, voltou, saiu, voltou, não sei quantas vezes.
Eu quero fazer um apelo aqui para vocês de novo, gente. Brigou entre o casal, não tem importância, faz parte da convivência. Muitas vezes o não ajuste imediato, o desajuste para uma situação ou outra, né? Houve um atrito. Primeiro, não vai dormir no sofá. Dorme na mesma cama, nem que seja de costas um para o outro, mas dorme na mesma cama. Em algum momento da noite os pezinhos se encontram ali e tal, e não sei o quê, e sente falta um do outro. Fique junto. Não saia de casa por motivo algum. Né? Quando você saiu de casa a primeira vez, mesmo que você volte, a porta ficou aberta. Vai sair de novo e vai criar situações para sair de novo. Né? Então, é um casamento que tinha problema lá atrás, viu, Lucas? Nunca consertou, não sei se tem algum viés cristão ou não, e se tem é pior ainda, né? Nunca procurou ajuda, de repente, nem com Deus, nem com a palavra, nem com bons conselheiros, nem com a igreja dele, né? Então, de repente, é uma situação que vem se desenvolvendo há muito tempo. Por que as filhas estão nesse processo de ter 2, 3, 4 maridos e nunca se ajustam? Porque papai e mamãe nunca se ajustaram. É o que a Ana Luísa falou. Nunca foram um modelo de vida conjugal para os filhos. Né? Um casal que vive uma situação dessa, ele passa automaticamente para os filhos que o casamento é uma porcaria, que não vale a pena manter, parte para outro. 5 maridos já tiveste, disse Jesus para a mulher samaritana, e agora você tem um outro que não é seu. Né? Família desajustada. Pequeno parênteses, né, pastor? Assim, seja breve. A esposa dele, praticamente ela vive todo o tempo disponível na igreja. Lê a Bíblia durante, sei lá, o dia inteiro, se for possível, né? Ele fala para mim, num momento de desabafo e tal, aí eu falo, a única coisa que eu falo para ele, meu amigo, você tem que procurar ajuda do Pai Celeste e não absorver os problemas que vêm para você. Você já tem os seus, né? Você vai absorver mais dos outros? O problema dos outros é tipo erva daninha. Você resolve um, ele traz mais 5. Então você não vai ter vida social, por assim dizer, conjugal com sua esposa, nunca. E para o outro lado, ela tem que tentar compreender a sua posição também, né? Ok. Às vezes lê a Bíblia o dia inteiro, mas pratica. Né? Conhecimento não resolve o problema. Ajuda, mas não resolve. Se você não se tornar um praticante do ensino bíblico, conhecer a Bíblia não vai ajudar em nada. Né? Tem pastores na história nossa aqui, muito próxima, que está na 3ª, 4ª esposa. E daí? Cadê a prática do ensino bíblico? Né? Aí quando um membro dessa igreja, desse cujo pastor, que está no 3º casamento, passa por um divórcio, passa por uma crise, esse pastor tem autoridade para poder conversar com essa família? Ele tem respeito para poder ajudar essa família a não entrar numa crise ou sair da crise? Irmãos, conhecimento não é tudo. Conhecimento ajuda muito, mas se não se tornar praticante da palavra, só saber das coisas não resolve nada. Né? Jesus uma vez entrevistou um rapaz lá que veio conversar com ele, falou, você guarda os mandamentos? Nossa, eu guardo os mandamentos desde minha mocidade, sei tudo. E blá, 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 desfilou ali os mandamentos para Jesus. Ah, é verdade, você guarda tudo? Então vamos fazer um teste. E o camarada foi reprovado. Né? Jesus falou, vende os seus bens e dá para os pobres. Ele, não, de maneira alguma, eu não vou fazer isso. Quer dizer, ele fala que guarda tudo, ama o pobre, ama o próximo, mas não está disposto a abrir mão de nada para ajudar o próximo. Jesus não mandou ninguém vender os bens e dar para os outros. Ali era apenas um teste naquela situação. Não é? Então não adianta conhecer de memória, se não trouxer para a vida, se não se tornar um praticante da palavra. Tiago, lá no capítulo 1, verso 22, ele fala isso. Tornai-vos, pois, praticantes e não somente ouvintes. Irmãos, você tem que mexer conosco o tempo todo. Não é fácil você mudar hábitos, não é fácil você mudar procedimento na sua vida, mas é necessário. Às vezes a gente tem que lutar contra a gente mesmo para criar uma nova maneira de praticar a palavra. Fala, desculpe. Justamente, pastor, nesse ponto que o senhor comentou agora, a gente se esquece que pessoas que não têm a vida espiritual sadia, pessoas que, independentemente, né, antes mesmo de se casarem,
solteiros, pessoas que são noivas, pessoas que não têm essa vida espiritual sadia, essa intimidade com Deus, consequentemente, muito provável, vai se casar e vai ter dificuldades no casamento. Muitas vezes nós esquecemos que você ter um casamento abençoado é uma consequência de uma vida temente a Deus, de um relacionamento com Deus diário, de respeitos, né, princípios bíblicos que são quebrados diariamente e chega no divórcio. Porque ninguém se divorcia de um dia para a noite. É o que o senhor falou aí. São princípios que são quebrados diariamente, que não tem correção. E muitas vezes a pessoa acha que apenas casar na igreja, frequentar os cultos, né, ter uma vida, né, religiosa, vai ter um casamento abençoado. E não vai ter, não adianta. A igreja é importante, é indescartável para o cristão. A Bíblia é indescartável para o cristão, mas se não tiver atitude de praticar o ensino, a igreja não resolve, o papel em si não resolve, né? Frequentar culto não resolve. O cristão tem que ter essa disposição. Eu vou lá para ouvir porque é a palavra de Deus. E quero aprender como é que eu vivo esse negócio na prática, né? Se nós não conseguirmos fazer isso, a nossa vida vai declinar e vai afundar, né? Vamos terminar essa parte aqui. Consequências para a igreja. Tem consequências para a igreja? Uma igreja que o casal se divorcia no meio dela, tem problema para essa igreja? Tem, com certeza. Primeiro, existe rompimento de laços familiares. Se são duas famílias da igreja e quebrou o laço ali, às vezes entre os sogros e sogros já pode acontecer quebra de relacionamento. Entre familiares pode haver rompimento, né? Porque de repente um puxa para o lado do outro e daí às vezes não entende o todo, entende uma parte e existe relacionamentos quebrados dentro da igreja. A igreja se desestabiliza, né? Perde o equilíbrio, perde a paz, perde a tranquilidade, perde um bom relacionamento em função de uma situação dessa, né? Há amigos que muitas vezes ficam constrangidos em se aproximar desse ou daquele, porque agora e agora? Como é que eu faço? Eu vou ser amigo de quem aqui nessa situação, né? Gera divisão dentro da igreja nos relacionamentos, né? Os divorciados, principalmente os que são divorciados depois de uma longa vida conjugal juntos, né, ficam também da mesma forma. E agora, quem são meus amigos? Não tem mais amigo, porque a base que a pessoa tinha era o relacionamento conjugal, ficam perdidos quanto à forma de lazer. Se tem um piquenique, 1º de maio, todo mundo junto, e aí, vai ou não vai? Não vai, porque a outra família vai, né? Então, existe esse problema no relacionamento da igreja, né? Mais ainda, mau testemunho, tanto para os de fora quanto para os de dentro, né? Imagina aí um casal que teve uma vida relativamente boa durante uns 30 anos e de repente o casamento rompe. Os jovens namorados, os adolescentes dessa igreja vão ter um bom testemunho? Vão ter uma boa referência de casamento? Vão ter segurança em falar, não, eu quero para mim porque o negócio é bom, olha lá, durou. Durou quanto? Né? Então é um mau testemunho tanto para dentro da igreja quanto para fora da igreja. Pessoas lá de fora que sabem do ocorrido vão descer pancada na igreja, vão descer pancada no evangelho, né? Não é eles que fazem, que pregam, que falam isso e aquilo. Olha lá, né? A igreja sofre com isso. Pessoas que não querem vir, muitas vezes, porque sabem que tem problemas internos. Crise na comunhão interna da igreja. Crise na forma de aplicação da disciplina. De repente os dois são culpados, mas foi o marido que foi embora, é ele que é disciplinado. Né? A mulher brigou a vida toda, né? Era aquela torneira pingando a vida toda na cabeça do marido, né? Ela foi talvez uma das causas da separação. E a igreja muitas vezes disciplina só o camarada porque ele foi embora. Não trata disciplinamente, às vezes, a mulher que também foi causa da mesma situação. E nem sempre é fácil, eu estou falando aqui como pastor, nem sempre é fácil a gente entrar nesses meandros que é tão particulares para podermos tratar essas questões com a igreja, né? Mas fica o impacto. Às vezes nos bastidores as pessoas sabem mais que a liderança da igreja, porque as conversas rodam e as fofocas e sai tudo por ali e às vezes não chega na liderança, né? E às vezes fica difícil tratar até a questão disciplinar com os membros por causa dessas situações todas, né?
perda de membros, né? Como a gente falou aqui, quando uma família desfacela, alguém vai embora, né? Ou da própria família, ou pessoas da igreja vão sair fora, vai perder membros, vai sofrer, principalmente se esse divórcio envolveu pecados públicos e notórios, né? Vai ter problema, a igreja vai sofrer com isso, né? Constrangimento no tratamento com os envolvidos no divórcio. Como é que os homens da igreja podem, de repente, se aproximar daquela irmã para uma conversa sadia? Fica um constrangimento, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Com o que aconteceu com ela, ou o inverso também, né? Com ele. Então, gera situações impróprias na vida da igreja, né? Eu quero perguntar aqui, eu vou trazer para nós aqui alguns conceitos rápidos sobre consequências para a sociedade. Eu vou deixar a Nayara falar, porque de repente está nesse âmbito aqui da igreja, né? Som. Acho que pifou a bateria. Não, eu ia falar que ainda no âmbito da igreja, eu acho que a igreja erra muito, e eu falo por mim também, em não acolher a pessoa que está passando por um divórcio. É difícil para ela vir na igreja. E às vezes a gente não acolhe. A gente joga pedra, a gente questiona, a gente toma o lado da outra parte, e a pessoa parece que tem que sempre estar justificando por que o casamento dela não deu certo. Eu acho que nós, como igreja, erra muito nisso. Eu falo por mim também, que eu erro muito. Às vezes não pergunto para a pessoa se ela está bem, se ela precisa de alguma coisa, se ela quer sair, se ela quer pensar em outra coisa, não falar de divórcio. A gente acaba caindo nesse erro. E eu vejo que muitas pessoas, às vezes, ficam... Não que saem da igreja tudo, mas passam por isso de uma forma mais difícil, porque nós, outros irmãos, não temos esse amor, esse acolhimento, esse pensamento em relação a essas pessoas. A gente fala, às vezes, irmãos, quando nós vamos receber novos membros na igreja, e pede para a igreja ficar de pé e acolher aquele novo membro, né? E a gente fala que a igreja é uma família, e que todos nós devemos nos ajudar, né? De novo, entrar nessas questões particulares do casamento e tal, é difícil, é complicado, né? Mas digamos que tem uma irmã que conhece ou tem uma amizade melhor com aquele casal que está passando por problema. Precisa procurar se aproximar, orientar ele, procure o pastor, procure o conselheiro, procure tal coisa, vão trabalhar isso antes que aconteça. Como a gente colocou lá no começo, o divórcio não começa na assinatura do documento final. Ele começou há 1 ano, 2, há 3, há não sei quantos anos atrás. A coisa está rolando, né? E às vezes não chega para o pastor, não chega para a liderança da igreja. É aquilo que nós colocamos antes. Quando chega, é o estupim da bomba já na hora de explodir tudo, né? Então, se você, meu irmão, minha irmã, está convivendo com algum casal que tem uma certa dificuldade, procure ajudá-los. Uma das ajudas é oriente ele a procurar a ajuda da igreja. Oriente ele a se abrir com a igreja. Procurar um presbítero, procurar um conselheiro, procurar o pastor, né? É preciso que a gente ajude mesmo. A Nayara está coberta de razão. Uma das situações que acontece às vezes é que a gente fica melindrado. Não quer entrar na questão porque é muito particular. E depois que acabou, como é que ajuda, né? Só um pouquinho, deixa eu passar para a Silvana falar. Às vezes a pessoa é fechada, que nem na Bíblia fala que é para nós mais velhas orientar as mais novas. Como se a pessoa não, né? Ou a gente tenta, a pessoa, né? Nós somos velhos, estamos em outro passado. Agora é 2026, é outros pensamentos, outras regras, né? E a Bíblia fala, mas a pessoa é fechada, né? Quando você vê também, você já soube, né? Poderia ter ajudado, talvez, né? Mas... Então essa questão do choque de geração que a Silvana coloca aqui é interessante. Paulo fala para Timóteo, olha, ensine as mulheres mais velhas a ajudar as mais novas, a construir os seus lares. Aí pergunta, qual é a moça recém-casada que de repente vai procurar ajuda para um cabelinho branco na igreja? Hã? O choque de geração, ele existe. A barreira, eu estou numa outra geração, numa outra vibe, numa outra cultura, e esse pessoal está lá atrás, né? Existe esse choque, sim. Mas é importante que a gente crie uma
uma aproximação com as pessoas o máximo possível para, dentro da possibilidade, ajudá-los, né? Vamos terminar aqui? Eu tenho mais 15 minutinhos ali, né? Então, como proteger o seu casamento? Aos casados, papel na mão aí, vamos lá. Primeiro, conquiste a exclusividade. O seu marido, mulher, é a pessoa mais importante da sua vida. É aquela brincadeira que a gente já colocou aqui outras vezes, né? Se você estiver num barco afundando, no barco só cabe um. É você, a sua mãe e o seu marido. Quem é que vai ficar no mar? Não é? É claro que é uma ilustração muito absurda, né? Mas quem é que vai ficar? Quem é que você ama mais? Né? Para o casamento, meu irmão, minha irmã, o seu marido, a sua esposa tem que ser a pessoa número 1. Tem que estar acima de qualquer outra coisa, menos de Deus. Né? Tem que ser a pessoa número 1, tem que ser o exclusivo da sua vida. Quando não é assim, já está com a porta aberta para ter problema. Né? Vigie, ore pela sua vida, cuide da sua vida pessoal, do seu relacionamento pessoal com a pessoa amada, para que não perca essa dimensão de exclusividade. Quando perdeu a exclusividade, a porta está aberta para qualquer outra situação. Jesus disse, vigiai e orai para que não entrais ou não caiais em tentação. Né? Então, a exclusividade. Segunda coisa, Paulo diz que nós devemos perseguir o amor. Né? Existe amor no casamento? Ou marido e mulher se tornaram apenas amigos? Acorda de manhã, aí meu amigo, como foi a noite? Dormiu bem? Né? Não é mais amante. Essa expressão ela é ofensiva às vezes, porque às vezes fala que amante é uma coisa meio contrária, né? Mas marido e mulher tem que ser amante, gente. Tem que ter paixão um pelo outro, tem que ter desejo um pelo outro, tem que ter sentimentos fortes um pelo outro, né? Por mais que a idade de repente vai criando certas limitações, até físicas e tudo mais, mas é preciso que haja essa atração um pelo outro o tempo todo. Um amor verdadeiro que tem desejo de estar perto um do outro, estar junto um do outro o tempo todo. Quando o casalzinho está com 60 anos de casado, 50 anos de casado, de repente a paixão da lascívia, da sexualidade, não existe mais. Não é? E daí? Acabou o casamento? Não, tem que haver um senso de amor, de dependência, de desejo, de estar junto um com o outro o tempo todo. O meu melhor amigo é o marido. A minha melhor amiga é a minha esposa. Não existe outro, não existe outra. Né? Então, persiga o amor, cuide disso. É relacionamento que tem que ser nutrido. Né? Eu sempre falo que o casamento ele é mais ou menos como um vasinho de planta que você tem lá na sua sala. Né? De vez em quando um morre lá em casa. Vasinho de planta, né, gente? De vez em quando vasinho de planta morre lá em casa. Né? A gente esquece da água, então põe água demais, e aquela coisa toda, e o bichinho morre. Mas tem que saber cuidar. Se não cuidar direitinho da plantinha, ela vai morrer. Se você não cuidar do seu relacionamento, ele vai definhar, ele vai atrofiar, vai ficar doente. Né? Então é preciso cuidar desse relacionamento, desse amor conjugal. O amor conjugal é relacionamento, não é solidão. Cada um no seu cantinho, cada um no seu celular, cada um no seu momento ali, e não se falam mais. Não estou dizendo que não pode olhar celular, não pode, pode, saiba controlar isso, pode e às vezes é bom, mas cuidado, até onde vocês estão isolados um do outro. Né? Então, relacionamento. Valorize o seu cônjuge durante todos os anos, após a cerimônia de casamento. Né? Não é só lá, no dia do casamento, romance, aquela coisa toda, é o tempo todo, a vida toda. Qual é o lugar que ele tem para você? De novo, ponto 1, exclusividade. Né? Qual é o lugar que essa pessoa tem na sua vida? Qual é o valor que realmente ela recebe na sua vida? Ela é respeitada, ela é querida, ela é amada, ela é valorizada? Ou nas conversas que rodam, fala mal do marido, fala da mulher para os de fora? Pode falar mal um para o outro? Um para o outro, e não um do outro. Então, se você tiver que falar coisa ruim a meu respeito, fale comigo.
Né? Isso serve para o relacionamento de irmãos também. Se tiver qualquer coisa um contra o outro, vai lá e conversa com aquele irmão. Fala, meu irmão, estou contra você nisso aqui, ó. Né? Ou então, não gostei disso ou disso que você fez. É preciso a gente ter essa coragem. E marido e mulher mais ainda. Né? Tem as famosas DRs, né, que precisa acontecer no casamento de vez em quando. Põe as cartas na mesa, abre o jogo, conversa, expõe as dificuldades. O marido e mulher têm que ter clareza para fazer isso. Mas saiba fazer isso. Sem agressividade, sem palavras chulas, sem comportamento agressivo. Aprenda a colocar as coisas na mesa. Eu já falei aqui de uma outra feita sobre o Dr. Russell Shedd. Uma vez eu ouvi ele fazer uma palestra sobre casais lá na Igreja Central de Cuiabá. E ele deu ali 7 regras para uma boa briga de casal. Eu tenho essas regras guardadas lá em casa. 7 regras para o casal brigar, casal crente, brigar bem, né? A briga ali é no bom sentido, né? De resolver os conflitos, resolver as diferenças. É preciso que o casal tenha essa transparência, né? Então valorize o seu marido, valorize a sua esposa, não só no dia do casamento, só no álbum de casamento, só nas lembranças do passado, mas no dia a dia, né? Valorize a sua vida sexual. Funciona bem? Você é feliz ali na cama? Desculpa abrir o jogo aqui, né? Ou para você é um fardo? Ou ruim? Não tem alegria, não tem prazer nenhum? Né? Para que Deus deu sexo? É só para procriar e ter filho? Esse foi o pensamento da igreja durante muitos e muitos séculos. Né? O sexo é apenas um fator de procriação. Fora da procriação, sexo é pecado. Sexo não é pecado, gente. Sexo é uma bênção de Deus, é uma alegria para o casal. Né? E o casal precisa aprender a desfrutar disso, dessa bênção de Deus na vida deles. A Bíblia é cheia de textos. Eu tenho aqui alguns textos, mas o tempo não permite a gente sair lendo agora. Né? Então valorize sua vida sexual, cuide dela. Tem algum problema na sexualidade ali? Claro que a gente tem que saber respeitar, né? A menopausa, a TPM, essas situações todas, né? As limitações do homem depois de uma certa idade. O casal tem que ir se ajustando e se comportando de acordo com essas questões, mas é preciso saber valorizar isso e trabalhar bem isso. Desenvolva a competência para lidar com as intempéries habituais. O que eu quero dizer com isso? O cotidiano é um desafio que precisa ser enfrentado. O que é o cotidiano? É o seu dia a dia, né? A rotina da casa, isso é horrível, né? A gente vai cair numa mesmice de casal que de repente já vai perdendo a aproximação. Eu perguntei aqui domingo passado, você beija sua esposa sempre? Não é bicoquinha para sair para o trabalho, não, é beijo mesmo, aquele de estalar a língua. Né? Você beija sua esposa com prazer, com alegria? Você beija o seu marido? Meu amigo, você precisa fazer isso. Tá? O beijo é uma ferramenta tremenda que Deus deu pra gente. Solteiros, segura a onda aí, né? Isso é pro casamento, né? Não é para os solteiros, né? Mas é preciso cuidar disso. O casal tem que ter essa quebra da monotonia, né? O dia a dia vai cansando, vai virando uma mesmice. Daqui a pouco são 2 amigos dentro de casa, né? Todo relacionamento é vulnerável. Lembre disso. Todo relacionamento encontra concorrências, né? Se a mulher trabalha fora, lá fora tem os bonitões da vida que podem rondá-la. Você tem que saber disso. Você precisa nutrir o seu casamento dentro de casa para que ela se sinta segura com você o tempo todo, né? E vice-versa. Mulher tem que cuidar bem do esposo, nutrir bem um bom relacionamento, porque lá fora existe uma concorrência. Né? E disse já um ditado aí que quem não... Como que é? Quem não dá assistência, abre a concorrência. Né? É esse o ditado. Né? Se você não der uma boa assistência, não cuida bem, não gerir bem essa relação, vai ficar uma porta aberta. Ama o cara que é um bandido, se envolveu com a outra. Você cuidou? Né? E às vezes depois começa pedras aqui e ali, porque foi falha no relacionamento. Né? Outra coisa, o amor é único que realmente resiste. Se não existe verdadeiro amor, esse casamento está fluídico. Ele pode em algum momento escapar pelos dedos. Né? O verdadeiro amor é fiel. Né? Tem aquele lance lá de quem ama não trai.
Existem portas abertas que, de repente, faculta uma situação na vida do casal. Então, é preciso haver um amor verdadeiro, prático, que sustente esse casamento. O verdadeiro amor trata os seus problemas no dia a dia, não deixa acumular problemas, né? Então, aquilo que a gente já falou, percebeu que tem alguma coisa que não está bem? Converse entre vocês, orem, leia bons livros, vai para a Bíblia, procure orientação de pessoas sólidas, maduras, que te ajudem. O verdadeiro amor se traduz num compromisso de envelhecer juntos, né? Eu nunca pensei nisso, até alguns anos atrás, eu não me recordo quanto, mas quando isso deu um estalo, né? Eu quero envelhecer do lado dessa menina. Eu quero ficar velhinho, carqueado lá e com ela junto, né? Meu alvo é morrer com 104. Não sei se lá em cima registrar essa data, né? Mas eu quero morrer com 104. E eu quero que ela morra com os seus 97 do meu lado, né? Então, a gente tem que pensar em envelhecer junto e caminhar junto o tempo todo, né? Cuidado com as raposinhas. Essa é uma fraseologia utilizada lá em Cantares 8:5, quando ali o Salomão fala acerca do relacionamento dele. Apanhai-me as raposinhas que devastam a vinha. Aquelas pecadinhos do dia a dia, aquelas intriguinhas do dia a dia que ficam minando o relacionamento de vocês. Cuidem disso, né? O casamento tem que ser preservado e nutrido. Outra questão, homem não tem amiga. Né, Robson? Tem colega de trabalho feminino lá no batalhão? Pode ter, mas não é minha amiga. É colega de trabalho. Não é minha amiga. Eu não conto minhas questões pessoais para ela. E se ela vier contar questões pessoais para mim, eu vou saber manter distância. Homem não tem amiga. Marido não tem amiga. Pode ter conhecido, conhecida, né? Mas amigo é alguém mais confidente. O marido precisa saber disso. Eu não tenho amiga. E a mulher dele precisa saber disso. E vice-versa. Mulher não tem amigo. Tá? Pode ter colega de trabalho. Pode ter conhecidos. Né? Mas a amizade mesmo é coisa mais próxima. É preciso saber guardar essa distância. Né? Não se dá, nem se pega carona com o sexo oposto. Então, mulheres, se vocês precisarem de carona um dia na rua e ver o pastor passando, ele vai passar. Né? Peça um Uber. Se o pastor estiver com a mulher dele, ele pode parar e dar carona para você. Mas se não tiver, você vai ficar na chuva. Né? Peça um Uber. Ou ligue para o seu marido. Né? Desculpa assim, ser tão franco nisso. Né? Não dê carona para o sexo oposto. Tá? Abre espaço. Cuidado. Tá? Eu conheço colegas que já caíram nisso por causa dessa proximidade, né? Celular não tem senha secreta. O seu marido sabe a senha do seu celular? Ele entra no seu celular de vez em quando? A esposa sabe a sua senha? Entra no seu celular de vez em quando? Dá uma vasculhada lá para saber o que você está fuçando, o que você está mexendo? Tem que ter. Tá? Existe liberdade, mas existe reciprocidade e cumplicidade nesse casamento. Se não tiver isso, o casamento pode falir. Né? Redes sociais precisa ser um livro aberto. Né? Um tempo atrás, não sei se eu falo ou se eu não falo, porque eu vou depor contra mim, né? Mas eu não sabia de uma certa expressão e reproduzi ou redupliquei, né, um quadrinho lá para o grupo lá. Né? De repente era uma expressão que não era muito boa. Nossa, na hora, mulher, filho, sobrinho, parente, veio tudo em cima. Que é isso? Então, cuidado com o que você está fazendo nas redes sociais. Tem que ser um livro aberto. Não pode ter páginas escondidas, não pode ter flancos escondidos no seu relacionamento com as redes. Seu marido, principalmente, sua mulher, principalmente, tem que ter trânsito livre a partir desse relacionamento conjugal. Então, nós temos que cuidar do nosso casamento. Termino. Deus não planejou divórcio. A Bíblia não autoriza divórcio, a não ser naqueles 2 casos que nós já replicamos aqui algumas vezes. Relações sexuais ilícitas e abandono deliberado da família. Amar é aprender a amadurecer ao lado do outro e ajudá-lo a amadurecer. Então, casais novos vão crescendo, amadurecendo, aprendendo a compreender um ao outro e ajudando o outro a crescer junto.
amadurecer junto em todas as questões da vida conjugal. Lembre-se, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não é? A mulher não vai pagar o pato perante Deus por causa dos erros do marido, e nem o marido pagar o pato perante Deus por causa dos erros da mulher, a menos que ele contribuiu para isso. Não é? Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Então, cuide da sua vida pessoal, cuide da sua vida conjugal, cuide da sua família. Termino aqui com o texto lá de Malaquias de novo. Cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com o marido da sua mocidade. Seja fiel. Deus quer preservar o seu casamento e quer abençoar o seu casamento. Deus nos abençoe.